buscando salvação. Parte 5. Eles caminharam pelas ruas de Irrantel. O destino do grupo era a estalagem que os guardas do portão tinham dito que era o estabelecimento de classe mais alta da cidade, a pousada Brilho Dourado. Neia olhou para as variadas pessoas ao longo das ruas. As palavras de Hirarius lhe deram a impressão de que esta nação estava cheia de demi-humanos e mortos-vivos. No entanto, a realidade era diferente, a maioria dos pedestres era humana. Os únicos mortos-vivos que ela viu foram grupos do mesmo morto-vivo que tinham visto perto dos portões da cidade, bem como mortos-vivos em forma de cavalo com corpos de ossos e névoa que puxavam carruagens. Não havia outros tipos além destes. Por outro lado, havia todos os tipos de demi-humanos. Um grupo de goblins marchava pelas ruas em formação impecável, cada um deles irradiando a aura de um veterano experiente. Isso imediatamente quebrou a impressão que Neia tinha de goblins. Não foi apenas Neia quem teve essa impressão. Suspiros de surpresa vieram do contingente de paladinos. Havia também uma demi-humana com um rosto de coelho usando uniforme de empregada, bem como um demi-humano bípede, parecido com sapo, mas ela só tinha visto um exemplo de cada um na cidade. Parece mais normal do que eu imaginei. Bem, não é normal, mas ainda assim, é muito semelhante a uma nação humana. Dificilmente daria para dizer que está sob o domínio de um aterrorizante rei morto-vivo. Não havia olhares de medo nos rostos dos cidadãos andando pelas ruas. Neia não tinha certeza se isso era porque se resignaram, se acostumaram ou decidiram que não havia necessidade de se preocupar em viver com os mortos-vivos. No entanto, não havia sinais de caos nas ruas. Às vezes, ela até ouvia o som de crianças rindo. Isso é muito melhor em comparação a Jaldabaoth, eu acho. Só então, Remédios de repente parou seu cavalo. Como a líder deles, que estava viajando na liderança do grupo havia parado, o resto deles não teve escolha a não ser seguir o mesmo caminho. Com licença, Anão-san. Posso fazer algumas perguntas? Remédios estava se dirigindo a 3 anões que trabalhavam ao lado da estrada. Havia também 3 esqueletos realizando trabalhos de terraplanagem sob as ordens dos anões. O choque cultural que ela recebeu depois de entrar na cidade foi tão grande que ela ver esqueletos já havia se tornado algo aceitável. Havia até uma sugestão de alívio em sua mente, que vinha de ver um oponente contra o qual ela podia vencer. O quê? Quem são vocês? De que país são? Peço desculpas por falar sem descer do cavalo. No entanto, somos do Reino Sacro e estamos procurando a pousada conhecida como Pousada Brilho Dourado. Poderia informar o caminho? Pousada Brilho Dourado. Ah, lá é um lugar de classudo. Os anões lhes deram direções aproximadas. No entanto, diferia ligeiramente do que os guardas do portão tinham dito e parecia que eles estavam sendo enviados um pouco fora do curso. No entanto, seu objetivo real não era pedir direções. Entendi. Muito obrigada, Gustave. Dê-lhes um sinal de agradecimento. Gustave desmontou do cavalo e tirou uma pequena bolsa de moedas. Sabe que tudo o que fizemos foi dar instruções, certo? Está bem. Afinal de contas, nós interrompemos seu trabalho. Mesmo? Bem, então aceito sim. Os anões aceitaram o presente de Gustave e sorriram. Bem, quando a gente comprar um bom rango, vamos agradecer aos homens e mulheres do Reino Sacro por isso. Não há necessidade. Falando nisso, o que fazem por aqui? Ué, não sabe. Estamos pavimentando as estradas. Sua Majestade pediu pessoalmente por isso. A maioria dos residentes daqui que estão fazendo o trabalho, estamos aqui para servir como consultores técnicos. Gargalhada. Os anões riram com vontade. Entendo. E os mortos-vivos ali estão. São esqueletos que Sua Majestade nos emprestou, não sabia disso? Ah, falando sério, quando se trata de trabalho manual, esses caras são os melhores. Certamente mudou minha visão deles. E eles lhe obedecem, Não tem nada de mais nisso. Bem, acho que não dá para evitar já que são viajantes. Ainda assim, é de se esperar no reino feiticeiro, não? Eu ouvi que os mortos-vivos estão mostrando potencial nos vilarejos próximos também. Afinal, eles podem completar tarefas tediosas como plantar e assim por diante com apenas uma ordem. Quero dizer, esses caras não se cansam, não dormem e não comem. Fora que, eles também entendem o que queremos dizer, quando recebem uma tarefa dentro de suas possibilidades eles a fazem muito bem. É assim que as coisas são agora, ninguém precisa trabalhar como escravo. Até o nosso país está começando a usá-los. Por seu país, você quer dizer uma nação dos anões separada do reino feiticeiro? Isso aí. É de onde viemos, mas agora nós ficamos no distrito demi-humano do reino feiticeiro. Distrito demi-humano? Sim. É onde todas as raças não humanas vivem. Dizem que costumava ser o distrito pobre desta cidade, mas foi demolido. Então,
Foi reconstruído para permitir que raças de todos os tipos vivam vidas confortáveis. Bem, pode demorar um pouco até que esteja completo, mas o trabalho nas residências para raças menores do que nós, por exemplo, já começou. Originalmente, viemos aqui para cuidar do trabalho de construção. O colega do anão entrou na conversa. Entendo. Mas se o distrito pobre foi derrubado, para onde foram os residentes originais? Os olhos de Remédios foram para os mortos-vivos. A gente não sabe direito, mas acho que foram enviados para os vilarejos ou algo assim. Há muitos vilarejos abandonados em ruínas ao redor da cidade. Ouvi dizer que foram para lá para ajudar nos campos e a reconstruir as casas. É aí que ser capaz de comandar os mortos-vivos é útil. Se eu não estiver errado, eles começaram a agricultura em grande escala com os mortos-vivos, ou algo assim. E é por isso o preço da comida aqui é bem barato. E quem liga com o preço? O importante é que é gostoso. Ainda mais o vinho. Olha a minha barriga, engordei muito quando vim morar aqui. Se eu voltar balofo desse jeito, minha esposa vai gritar onde está minha parte, pra mim. É melhor perder peso antes de voltar para casa. Ah, nós realmente tivemos sorte na loteria. Gargalhada, os anões riram novamente. Mais uma coisa, há aqueles mortos-vivos em forma de cavalo. Sabe como se chamam? Sei lá. Mas isso não importa, não acha? Quero dizer, eles não prejudicam ninguém. Podem ser um saco de ossos, mas são parrudos, transportam mercadorias como nenhum outro, já viu? Entendi, obrigada. Eu que agradeço. Boa sorte a todos vocês. Depois de se despedir dos anões, o grupo continuou em direção à pousada mais uma vez. Capitã, por que perguntou o nome daquela criatura em forma de cavalo? Neia ficou perplexa. Ela pensara que isso seria o que mais interessaria a capitã. Gustav, isso porque você estava agindo estranhamente quando viu aquilo. Mesmo? Mas e você, sabe o nome daquilo? Bem, um nome vem à mente, mas acho que devo ter cometido um erro. Não pode ser, devo estar enganado. Eu não posso imaginar uma criatura morta-viva como essa poderia ser controlada. Bem, se você diz, então que assim seja. E esse foi o fim de tudo. Em pouco tempo, as instruções que tinham seguido os levaram a uma hospedaria de luxo, provavelmente a pousada Brilho Dourado, que os guardas do portão haviam recomendado a eles. Mesmo seu nome estando escrito na tabuleta, a escrita do reino era diferente daquela do reino sacro, então eles só podiam fazer uma estimativa aproximada do que dizia. O reino e o império haviam sido o mesmo país, então havia muitas semelhanças entre eles, mas o reino sacro nunca havia sido enlaçado a nenhum desses países, por isso diferiam muito. Gustav, vá em frente antes de nós e reserve nossos quartos. Imediatamente. Ei, vocês dois venham comigo. Gustav levou 2 paladinos à pousada. Alguns minutos depois, um deles retornou. Capitã, reservamos os quartos com sucesso. Os estábulos estão atrás da estalagem, então eles gostariam que levássemos os cavalos para lá. Tudo bem, ótimo. Escudeira Baraja, leve os cavalos. Sim, senhora. Amarrou as rédeas dos cavalos a uma árvore em frente à estalagem e depois levou-os aos estábulos, um de cada vez. Cuidar de cavalos era o trabalho de um escudeiro, mas a estalagem também era obrigada a ajudar, e assim Neia aceitou sua boa vontade e entrou na estalagem. Ela cheirou uma fragrância no ar e pensou: talvez isso seja para evitar que o fedor dos estábulos entre. Era algum tipo de madeira perfumada ou perfume. Do lado de fora, parecia ser do mesmo tipo que a estalagem do reino, mas depois de ver o interior, poderia dizer que estava um nível acima da última. Ela até se sentiu um pouco envergonhada por andar neste lugar com corpo sujo. O banho para eles era essencialmente apenas enxaguar com água até que eles achassem que não fediam de suas longas viagens. Neia deu um passo à frente para a acomodação que o pessoal da estalagem havia lhe dito e bateu na porta. Quem é? Escudeira Neia Baraja. Na frente da porta estava um paladino, ainda de armadura. A discrepância entre a Irrantel que eles imaginaram e a que eles realmente viram os fez sentir que descansar seria uma perda de tempo, e então decidiram agir sem demora. Você veio na hora certa. Estamos prestes a começar a reunião. Mesmo ela se perguntando se precisava participar, não adiantava continuar insistindo nessas perguntas. As pessoas no topo haviam falado, e obedecer a elas era o curso correto de ação. Então vamos buscar uma audiência com o rei feiticeiro como planejamos. Gustav, estou contando com você. Claro, capitã. Mas o que mais devemos fazer além disso? O plano original era encontrar pessoas no poder e pedir sua ajuda. Já que Momon era um aventureiro, eles originalmente planejavam ir para a Guilda dos Aventureiros. No entanto, de acordo com Hirarius, a Guilda dos Aventureiros agora estava praticamente fechada, e os pedidos eram realizados pelos subordinados do rei feiticeiro. De todo modo, vamos deixar algo na guilda.
Talvez possamos atrair alguns aventureiros ociosos que podem ir ao reino sacro. Compreendo. Nesse caso, Gustav deu ordens a 2 paladinos e eles imediatamente entraram em movimento. Neia se perguntava quais tipos de tarefas ela seria encarregada. Normalmente, era trabalho de um escudeiro polir as armaduras e espadas dos paladinos, lavar suas roupas, entre outras tarefas diversas. Passar e arrumar suas roupas amarrotadas também fazia parte disso. A maioria dos paladinos presentes deveriam ter passado por essas experiências. Embora esse não seja o caso da nossa incrivelmente talentosa capitã, que se tornou uma paladina sem passar por nada disso. Então, e os outros? Eles vão esperar dentro da pousada. Quando eu estava reunindo rumores no reino, fui levado a acreditar que esta seria uma cidade triste e sombria. Mas é muito mais comum do que eu esperava. Confio que deixar algumas pessoas lá fora não representarão problema algum, correto? É difícil afirmar agora, mas creio que não haja um perigo súbito. Mesmo? Então, várias pessoas irão aos templos, veremos também se alguém estará disposto a nos apresentar ao Momon. O governante desta cidade é o Rei Feiticeiro, um ser morto-vivo. Não será muito bom ter laços com os templos, não. Ainda assim, somos paladinos. Para onde devemos ir, a não ser aos templos? Gustav tinha uma expressão amarga no rosto. Remédios abordou um ponto importante. Isso também é verdade. Bem, seria bom ver e ouvir diretamente sobre a vida na cidade através dos moradores, além do que o Rei Feiticeiro nos permitiu ver, não acha? Tem razão. Mas o que deveriam fazer se vissem algo que eles, como paladinos, não poderiam tolerar? Gustav estava tendo problemas para responder pois estava pensando nessa questão. Neia respondeu sua própria pergunta. Paladinos eram seres que incorporavam a justiça, então talvez a coisa certa para um paladino fazer seria censurar o Rei Feiticeiro. No entanto, se o resultado disso significasse que o Rei Feiticeiro não ajudaria o Reino Sacro, significando que não poderiam salvar as massas de seu sofrimento, isso ainda seria a coisa certa a fazer. Ela lembrou que seu pai dissera uma vez que ele não entendia a justiça de um paladino. Ela não tinha dado muita atenção a isso durante seus dias de treinamento, com o objetivo de se tornar uma paladina. Mas talvez o seu coração tenha se tornado suave e fraco por causa do estado atual do Reino Sacro, pois começou a questionar isso recentemente. Talvez suas dúvidas pudessem ser esclarecidas se ela pudesse perguntar à sua mãe, mas sua mãe não estava mais entre os vivos. No final, ela só podia confiar em si mesma para encontrar a resposta. Enquanto Neia continuava refletindo sobre essas coisas, o diálogo continuou. Um par de paladinos iria para os templos dos 4 deuses, enquanto outros 2 grupos de 2 paladinos coletariam informações na cidade. Remédios e os outros ficariam para trás para cuidar de qualquer imprevisto. Como esperado, Neia recebeu ordens para polir as armaduras. Após o término da reunião, Neia começou a trabalhar na armadura de todos. Ela molhou um pano com água fria e depois limpou a lama. Como se poderia esperar de uma armadura mágica, não havia dano à sua superfície. Se houvesse alguns amassados, seria necessário martelá-los por dentro, mas se não tivesse experiência em fazê-lo, isso tornaria a superfície irregular e feia. Como Neia tinha muita pouca confiança nesse assunto, a armadura encantada que os paladinos usavam era ideal para ela. Ela ficou muito feliz em enterrar seu coração e mente no trabalho. Dessa forma, ela não precisava pensar em coisas desnecessárias. E então, com a testa coberta de suor, Neia terminou de limpar as armaduras de todos.